Olá, meu nome é Julie, sou psicóloga do Núcleo Maria da Penha em Guarapuava. Hoje estamos aqui com a Amanda, psicóloga do NUMAP de Maringá, a Krishna, coordenadora do NUMAP de Maringá, a Carol, diretora do Transgrupo Marcela Prado, a Kátia, psicóloga e coordenadora do NUMAP de Irati, e a Rose, representando o Instituto Brasileiro Trans de Educação. Estamos aqui para falar sobre o Dia Internacional da Luta pela Eliminação da Violência contra as Mulheres, que acontece no dia 25 de novembro, e inicia os 16 dias pelo fim da violência contra as mulheres. Krishna, como que surgiu esses 16 dias de ativismo? Então, o dia 25 de novembro, ele é o Dia Internacional de Luta pelo Fim da Violência contra as Mulheres. Essa data tem origem no assassinato das irmãs dominicanas, as irmãs Mirabal, que se posicionavam contra o regime ditatorial na República Dominicana na década de 60. Elas se contrapuseram a esse regime e foram assassinadas pelo ditador da época, e contra elas foram aplicadas técnicas de tortura especificamente direcionadas para o corpo feminino. A Organização das Nações Unidas convencionou, então, estabelecer esse dia como Dia Internacional de Luta pela Eliminação da Violência contra as Mulheres. No Brasil, nós temos alguns dispositivos que protegem as mulheres da violência. O dispositivo mais importante é a Lei Maria da Penha. O Brasil, então, tem uma atenção especial para a violência doméstica e familiar. No Fórum Brasileiro de Segurança Pública, eles trazem o dado de que 70% das violências contra as mulheres são realizadas por pessoas que as mulheres já conhecem. Por isso, a preocupação da sociedade brasileira é especialmente com a violência doméstica e familiar. A Lei Maria da Penha, então, vai tratar da violência doméstica e familiar. Vejam, a interdisciplinaridade, a intersetorialidade e a interseccionalidade já estão presentes na Lei Maria da Penha. É uma lei promulgada em 2006 que trabalha já todos esses aspectos como aspectos fundamentais do atendimento às mulheres que sofrem violência doméstica e familiar. Então, nós podemos ver, por exemplo, no artigo 8º da Lei Maria da Penha, a lei falando da integração operacional que tem que haver entre o Poder Judiciário, o Ministério Público e as áreas da segurança pública, assistência social, saúde, educação, trabalho e habitação. Então vejam como a lei engloba vários setores no acolhimento e recepção dessas mulheres que sofrem violência doméstica. Depois continua no artigo 9º, por exemplo, dizendo que a assistência à mulher que sofre essa violência, ela tem que ser articulada de acordo com diretrizes da Lei Orgânica da Assistência Social, diretrizes do Sistema Único de Saúde, diretrizes do Sistema Único de Segurança Pública. Então, são vários setores, de novo, envolvidos aqui no direcionamento da Lei Maria da Penha. Esses setores, eles aparecem na Lei Maria da Penha no mesmo nível de importância. Então, não existe uma hierarquia de áreas na Lei Maria da Penha. Muito pelo contrário, as áreas aparecem como igualmente importantes. Né, o serviço social, o direito e a psicologia, principalmente. Tanto é verdade, né, que não existe uma importância entre os serviços, que no próprio artigo 9 a lei diz lá que a mulher, ao ser recebida pela assistência social, ela pode eventualmente ser encaminhada para o serviço jurídico, caso seja da vontade da mulher que ela ajuize ações de separação judicial, de divórcio, de anulação de casamento, e outras, né? Então, já também aponta para a participação da mulher nessas decisões e para a sua autonomia neste quesito de querer ou não continuar por uma via judicial. O conceito da interdisciplinaridade também está presente na lei, inclusive tem uma seção específica para isso, que a lei chama de multidisciplinaridade. Depois a gente desenvolveu o conceito da interdisciplinaridade como um conceito mais amplo, e aí, nessa seção específica para tratar da multidisciplinaridade, a lei diz, né, que os juizados de violência doméstica e familiar contra a mulher, eles poderão criar, dentro deles, equipes de atendimento multidisciplinar a serem integradas por profissionais das áreas psicossocial, jurídica e da saúde. Então, é uma orientação muito clara da Lei Maria da Penha que essas varas trabalhem em conjunto com esses outros setores, prevendo, inclusive, que o Poder Judiciário pode colocar essas equipes como sendo mantidas dentro do orçamento do Judiciário, inclusive. A interseccionalidade também está presente na Lei Maria da Penha, logo no início, no artigo 2º,
quando a lei diz que todas as mulheres, independente de classe, raça, etnia, orientação sexual, renda, cultura, nível educacional, idade e religião, gozam dos direitos fundamentais, especialmente dos direitos constantes na Lei Maria da Penha. A lei, então, ela traz uma orientação de que as mulheres virão atravessadas por várias condições sociais, como a raça, a classe, a religião e a cultura. Ainda dentro do campo da interseccionalidade, a lei diz que a interpretação da norma da Lei Maria da Penha deve sempre levar em conta condições peculiares das mulheres em situação de violência doméstica e familiar. Isso também é um viés da interseccionalidade. A interseccionalidade é uma categoria que vai tratar das sobreposições de condições que atravessam essas mulheres. Por que essa lei é tão avançada? Essa lei é avançada porque ela vem de um consórcio de movimentos sociais feministas e de mulheres no Brasil. Constaram da elaboração da lei a Secretaria de Política para as Mulheres, que foi criada em 2003, especialmente para tratar da questão da violência contra a mulher, composta por várias pessoas que já estavam nos movimentos sociais feministas. Constava desse consórcio a Secretaria de Promoção da Igualdade Racial. Foi precisamente a CEPIR que fez constar no texto da lei esse artigo 2º, que todas as mulheres, independente de raça, classe e outras condições, seriam atendidas pela Lei Maria da Penha. E ainda a Secretaria de Direitos Humanos fez questão de incluir a questão da orientação sexual, portanto, reconhecendo que mulheres lésbicas também são atendidas pela lei e sempre colocando aqui as questões de gênero, já orientando para a questão do gênero como uma questão construída historicamente, portanto, abrindo aqui a possibilidade para as mulheres trans também serem atendidas pela Lei Maria da Penha. Bom, a Lei Maria da Penha, então, ela estrutura uma rede de serviços que trabalhem de forma interdisciplinar e de forma intersetorial e interseccional. O que foi criado, então, no Brasil foram varas especializadas da Lei Maria da Penha, que atuam junto com promotorias especializadas da Lei Maria da Penha, e, além disso, centros de referência da Lei Maria da Penha, que são operacionalizados mais pela área do serviço social e da psicologia, e as delegacias da mulher. O problema é que essa rede foi operacionalizada e instalada apenas em 11% dos municípios do Brasil, excetuando a Delegacia da Mulher, que está presente apenas em 7% dos municípios do Brasil. Então, a maioria das mulheres brasileiras não pode contar com essa rede especializada. Esse é um problema que nós já apontamos desde já. O segundo problema é que nós focamos muito no protagonismo do direito e, às vezes, há uma pressão para que o direito receba mais atenção e recursos para operacionalizar os seus dispositivos, né, enquanto outras áreas ficam com menos importância, né, dentro dessa questão. Então, nós temos que trabalhar, pelo fato da rede especializada não estar em todos os municípios, nós temos que trabalhar com a atenção básica, com as UBSs, com o CRAS, com os hospitais e delegacias gerais, no sentido de capacitar esses profissionais. Não podemos ficar só capacitando a rede especializada, porque a maioria das mulheres brasileiras não podem contar com essa rede. Então, a Rose, agora, na sequência, vai falar sobre as dificuldades que as mulheres encontram para serem atendidas com qualidade dentro dessas redes que acolhem a violência doméstica e familiar. Então, Cristian, existem sim muitos problemas quando se fala em atendimento de mulheres em situação de violência que são de grupos minoritários. A questão é sempre de que mulheres estamos falando, porque sempre se fala apenas de mulheres brancas, cis e heterossexuais. Temos que falar também das esquecidas, das silenciadas, das apagadas pelo ódio, pelo preconceito, mulheres dos grupos minoritários que ocupam a maioria dos subempregos, que sobrevivem na informalidade, no trabalho sexual, que é o caso da maioria das mulheres transexuais. São 90% das mulheres transexuais na prostituição. Então, não é brincadeira, é muita luta, é muito sofrimento. E essas coisas vão muito além da violência doméstica em si. A realidade de mulheres trans, e mulheres negras e mulheres indígenas chega a ser torturante se for comparar com a realidade de outras mulheres, das mulheres brancas, cis, heterossexuais. A gente não goza de nenhum cuidado, a gente não goza de nada que venha a acalentar nossas dores ou sofrimento. Então, é desde o princípio, sabe? A gente é jogada fora de casa, a gente é largada na prostituição, então é a violência policial, é a violência que a sociedade imprime só para a gente estar aqui, só para a gente estar viva. E nem se trata de disputar espaço, porque a gente vive na marginalidade, os nossos espaços não são os mesmos das outras mulheres.
a gente não divide espaço com ninguém. O nosso espaço é lá, entendeu? É lá do outro lado da cerca, é do outro lado da fronteira, é aonde ninguém vai, a não ser as pessoas que buscam mesmo explorar a marginalidade. Então, eu acredito que toda a rede de serviços públicos, né, no caso da saúde, do direito e da segurança pública em especial, que não tem nenhuma gentileza, nenhuma docilidade para abordar as nossas necessidades, das nossas carências, é muito complicado para uma pessoa que vem do nosso grupo chegar ao serviço público e ser bem atendida. Já não tem acesso. E quando a gente consegue o acesso, ainda a gente se depara com preconceito, com ódio, com situações que impossibilita a pessoa de continuar em todo esse processo que é o processo de atendimento, né? Então, quer dizer, a pessoa ela chega ali e não volta mais. É mais uma outra coisa que ameaça. É mais uma outra coisa que está ali colocando uma faca no nosso pescoço. A necessidade é urgente de que os profissionais, tanto da área de saúde, como da área do direito e da área de segurança pública, mais uma vez repetindo, que tenham esse preparo de lidar com mulheres que estão muito fora da realidade da maioria, né, da sociedade. E a violência é constante e a gente não aceita a violência, tanto por isso que a gente luta a vida inteira para não aceitar a violência e a gente busca não ter violência mais, que não seja violência para nada e para ninguém. E o que acontece normalmente é que em todos os momentos que a gente busca atenção e busca alguma ajuda, alguma coisa, a gente se confronta com mais violência. A gente enfrenta mais violência. Eu acho que a ideia aqui é que faça essa conscientização, né, aos profissionais, que estão lidando com pessoas que já vivem numa guerra cheia de traumas, cheia de feridas que nunca vão curar, que não tem ninguém que sara, e que a gente precisa bastante de vocês. Olá a todos e todas. Eu me chamo Caroline Nascimento, sou uma mulher trans, moro aqui em Curitiba. Atualmente estou coordenadora do Transgrupo Marcela Prado, que é uma instituição que atua na promoção e defesa dos direitos humanos da população de travestis e transexuais aqui no estado do Paraná. Essa população tão invisibilizada, marginalizada e estigmatizada na sociedade. Venho aqui hoje dividir com vocês um pouco do que é a violência que sofrem essas mulheres, né? Violência contra a mulher, mas de que mulheres estamos falando? Mulheres cisgêneras, biologicamente nascidas de vagina? Onde nos encaixamos? Onde a população trans se encaixa dentro desse contexto de mulheres? Será que somos realmente incluídas nesses contextos? Eu, enquanto à frente da instituição e a própria instituição durante todos esses anos, luta justamente para quebrar esses paradigmas, dessa estigmatização dessa população, justamente nessas questões da violência mesmo que sofrem, né? É a violência do Estado, é a violência da sociedade, é a violência familiar, é a violência social, sem contar o abandono dessa população. Então, quando a gente vai falar de violência contra mulheres, é muito importante que se lembre que nós também somos mulheres. A população de travestis e transexuais também está inserida dentro do contexto de mulheres, independente de suas genitálias. Ser uma mulher trans não está atrelado à minha genitália. A gente precisa desmistificar essa questão de que tem vagina é mulher, tem pênis é homem. Não. Por que que nós sofremos essa violência? Por que que somos tão violentadas quando nos apresentamos ou quando nos identificamos? A primeira coisa que se olha, que se atenta é travesti. Nunca é o ser humano. Ou então é a pergunta clássica para toda e todos. Você é operada? Isso é uma forma de violência. Isso é perguntado para as mulheres cis, para as mulheres biologicamente de vagina. Como que você identifica uma mulher biologicamente? Você precisa palpar ou o simples fato dela estar dentro do que a sociedade coloca, dentro daquela caixinha de feminismo, né? De feminilidade,
para ser incluída dentro do contexto do gênero feminino, a gente luta muito para desmistificar isso, né? Nós somos uma população que mais morre dentro da população LGBTI. Somos assassinadas pelo simples fato de existirmos. E isso não é discutido, isso não é debatido dentro do contexto das mulheres, porque ainda somos elencadas como mulheres LGBT. Então, toda a pauta que vai se discutir violência contra mulheres travestis e transexuais tem que ser dentro da pauta LGBTI, nunca dentro da pauta de mulheres, mulheres, mulheres. Por quê? O que nos diferencia? O que muda? Eu, Carol, não me constituí a mulher que sou hoje devido à minha genitália. A minha genitália, para mim, não faz a mínima diferença, porque é o que eu me sinto, como eu me sinto aqui, o que eu me constituí, veio por aqui. A psicologia é uma área que surge já de uma perspectiva interdisciplinar, como campo do saber, e prima em sua formação por uma postura ética e socialmente comprometida. Contudo, quando nós olhamos para as grades curriculares, infelizmente, a maioria das formações ainda passam por disciplinas técnicas e bastante genéricas, e não necessariamente discussões de temáticas que são fundamentais, como questões relacionadas a gênero e raça. E é a partir dessa discussão que hoje nós estamos discutindo a importância da formação em psicologia que considere a interseccionalidade. Quando nós pensamos na atuação do profissional da psicologia em relação ao campo da violência de gênero, é fundamental compreender que a violência, ela é um fenômeno multifacetado, multifatorial e que precisa de uma atenção interdisciplinar. Não é possível pensar na violência contra a mulher considerando essa mulher enquanto uma categoria homogênea. Nós já ouvimos aqui o depoimento da Rose, que nos mostra o quanto a violência afeta diferentemente as mulheres. E é nesse sentido que é fundamental a compreensão do fenômeno da violência a partir de uma perspectiva interdisciplinar. Além dessa característica interdisciplinar para olhar para o fenômeno da violência contra a mulher, é preciso considerar a partir de uma perspectiva interseccional. E o que é a interseccionalidade? A interseccionalidade é um conceito oriundo do movimento feminista negro, que justamente interroga os movimentos feministas em relação à categoria das mulheres. De que mulheres nós estamos falando? Estamos falando de todas as mulheres? E é nesse sentido que a interseccionalidade vem trazer uma discussão que passa pelas estruturas relacionadas ao racismo, ao capitalismo e ao cis-heteropatriarcado. E é no questionamento dessas intersecções, dessas relações entre essas bases estruturais que produzem diferentes formas de opressão, que está uma formação que nós podemos dizer que é eticamente comprometida. É baseado nesse princípio, então, que a atuação das psicólogas e dos psicólogos, sobretudo em relação ao fenômeno da violência contra a mulher, deve se pautar. Além disso, é importante mencionar que quando nós falamos em interseccionalidade, nós não estamos falando simplesmente em minorias, em diferenças, mas justamente no cruzamento desses elementos, no cruzamento desses marcadores sociais. É a partir da noção de que as mulheres sofrem diferentes formas de opressão e que essas opressões elas se sobrepõem, elas se intercalam, é que é possível pensar numa atuação de fato que olhe para a subjetividade de cada mulher que possa vir a ser atendida. Um outro aspecto fundamental da formação é pensar a atuação intersetorial. A Krishna já mencionou na fala dela que a própria Lei Maria da Penha já considera a intersetorialidade. E nós olhamos para essa importância justamente pensando em uma escuta que seja qualificada. Depois a Amanda vai mencionar um pouco mais sobre o que configura essa escuta qualificada, mas principalmente pensar a atuação intersetorial é pensar num modo
de produção dos serviços que seja integral, que possibilite as mulheres serem ouvidas, serem acolhidas em todos os setores, em todas as políticas públicas pelas quais elas necessitam passar, e a violência nos coloca essa condição, a mulher precisa passar pelos serviços de saúde, pelos serviços da assistência social, pelos serviços da segurança pública, pelas instâncias do judiciário. O trabalho intersetorial, ele possibilita que não haja revitimização. E o que é isso? É o processo pelo qual a mulher precisa reviver a situação de violência, ao ser encaminhada de um serviço para o outro, recontando as suas histórias e passando novamente pela situação de violência. Então, é esse compromisso ético do profissional em fazer o encaminhamento de maneira a garantir o atendimento integral que impossibilita a revitimização. E esse é um dos princípios fundamentais do trabalho, que considera a mulher nas suas especificidades e que, sobretudo, se preocupa com um encaminhamento responsável e eticamente comprometido. Então, agora eu vou falar um pouco, vou dar uma espécie de depoimento, né, enquanto profissional dentro de uma rede especializada, né? Sou psicóloga no Núcleo Maria da Penha, aqui da UEM, e vou falar um pouco sobre como a gente trabalha a partir desses conceitos, né, que foram tão bem apresentados. Acredito que uma atuação ali, especialmente dentro dessa rede, ela necessita e ela requer de muitas formas uma constante sensibilização e qualificação de todas as profissionais envolvidas. O primeiro passo é o reconhecimento da importância, de fato, desse desenvolvimento e desse fortalecimento da nossa formação teórica. Acredito que é isso que nos leva, de fato, à construção daquilo que a gente entende enquanto uma escuta qualificada. O que seria essa escuta qualificada, né? A gente entende enquanto uma ferramenta que de fato nos possibilita a prática de uma postura que seja crítica, que seja ética, que seja acolhedora e atenta, acima de tudo, às necessidades que essas mulheres trazem junto, né, com a sua trajetória, com a sua singularidade. Essa escuta, ela permite, então, que a gente identifique enquanto profissionais e que a gente considere as demandas no contexto dessas mulheres que estão nos procurando, nos acessando. E, acima de tudo, compreender quais são as possibilidades que elas têm de acolhimento e de acesso dentro da rede. Né, como a Rose bem pontuou, quem são essas mulheres de quem estamos falando? Como se dá esse acesso? Que tipo de atendimento e que tipo de escuta essas mulheres que estão à margem estão recebendo? Essa escuta qualificada, ela é concebida também partindo aqui de uma construção desse olhar que vai para além daquilo que está manifesto, mas eu acho muito importante mencionar que essa escuta, quando feita de uma maneira inapropriada, de uma maneira empobrecida, ela pode acabar revitimizando essas sujeitas e as afastando da possibilidade de acesso à rede, de acesso aos seus direitos, de acessos, de fato, a políticas públicas e as vias de superação dessa vivência. Agora, partindo um pouco, de fato, para o campo prático, dentro do serviço do qual eu faço parte, o MAP-UEM, a gente tem construído, por exemplo, enquanto estratégias que têm como objetivo a ampliação dessas formas de diálogo, de acolhimento e de acesso, e isso se dá para além da formação teórica. Se dá também através dos grupos de estudos, com a participação de toda a equipe, mas também de discussão de casos, que acredito que seja um dos momentos, de fato, de maior consolidação daquilo que a gente acredita ser a interdisciplinaridade, onde a gente pensa junto, enquanto profissionais, a partir da pluralidade de cada uma dessas nossas formações. E onde não há, de forma alguma, como a Cristina pontuou, uma hierarquia de saberes, né? Esses atendimentos, eles estão sempre pautados, e eles precisam estar sempre pautados por aquilo que compreendemos enquanto também interseccionalidade, essa sensibilidade analítica que nos coloca frente a frente com o reconhecimento desses atravessamentos estruturais e que é uma sensibilidade analítica que postula e que coloca a impossibilidade
da separação dos sistemas de opressão, como racismo, como capitalismo, como capacitismo. E essa elaboração, na verdade, ela nos permite também entender quais são os impactos materiais, subjetivos, políticos, culturais, sociais, que essa vulnerabilização causa para essas mulheres, em especial para as mulheres que estão à margem. Nasceu ali da nossa equipe psicossocial, por exemplo, a necessidade de buscar estabelecer parcerias com as instituições das redes, porque a gente acredita que a realização de um trabalho intersetorial, ele se dá, antes de tudo, pela compreensão de que, diante da multiplicidade, diante da complexidade do fenômeno da violência, de fato, apenas uma prática única não dá conta de toda essa realidade. E a gente precisa, enquanto serviço, enquanto profissionais também, superar aquilo que a gente entende quanto isolacionismo dessa rede e desses setores, para que, de fato, consigamos concretizar e amenizar essas demandas que vêm em decorrência dessas situações de violência. Por fim, eu acredito que não existe uma receita pronta, não existe um único caminho, não existe uma única possibilidade de como construir esse acolhimento, de como construir essa assistência. Diariamente, a cada caso, precisamos estar atentas às singularidades dessas nossas assistidas e desenvolver, acima de tudo, com elas, a partir da autonomia dessas mulheres, a construção de novas perspectivas de superação. E a assimilação e a prática, a partir, então, de um engajamento teórico, aliado a um constante aperfeiçoamento dessas técnicas de escuta, de acolhimento, de encaminhamento, é o que possibilita, de fato, o desenvolvimento de uma trajetória profissional de responsabilização e que esteja crítica e eticamente comprometida com aquilo que a gente entende que seja a efetivação das políticas públicas. E é sobre elas que a Julie vai falar um pouquinho agora, sobre quais são essas políticas e o que é o ONUMAP, apresentar um pouco esse trabalho. Esses atendimentos que existem hoje, eles dependem de uma gestão que entenda a necessidade desses atendimentos. Geralmente, o que acontece são cortes financeiros, diminuição de equipe, e além disso, existe uma pressão muito grande para que esse atendimento deixe de ser psicossocial. E com isso a gente perde muito, porque a gente perde o atendimento das assistentes sociais, a gente perde o atendimento das psicólogas, e isso é previsto na Lei Maria da Penha, que é o atendimento integral das mulheres. Não só a gente precisa que esses atendimentos existam, mas que eles sejam fortalecidos. Nós precisamos que as equipes sejam ampliadas para que a gente consiga chegar em todo mundo que precisa, em todas as mulheres que necessitam desse atendimento. E esses atendimentos podem acontecer nas unidades básicas de saúde, nos CRAS, nos CREAS e também nos centros de referência à mulher. Aqui no Paraná, em especial, nós temos os Núcleos Maria da Penha. E os Núcleos Maria da Penha são projetos de extensão que existem em 10 cidades do Paraná e fazem a atuação na intervenção e na prevenção da violência contra as mulheres. Porém, é importante a gente lembrar que não são só esses serviços especializados que fazem o atendimento de mulheres em situação de violência. A gente também pode encontrar esses atendimentos nas escolas, nas clínicas particulares, também nas empresas. A gente pode se deparar com situações de violência nesses lugares. Por isso, como a Kátia falou, é importante que exista uma formação que compreenda a violência de forma interdisciplinar, interseccional e intersetorial. E, além disso, independente do lugar em que aconteça esse atendimento, é necessário saber realizar tanto a escuta quanto conhecer a rede que existe no seu município. Mas se você desejar saber um pouco mais sobre o atendimento de mulheres em situação de violência, você pode verificar a nota técnica 04 de 2020 no site do Conselho Regional de Psicologia, CRPPR, e você também pode se manter atualizado nas notícias do Conselho Regional de Psicologia nas redes sociais.